espaço de entrevista de hoje, eu recebo o secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, Emanuel Hassen de Jesus, mais conhecido por todo o Vale do Taquari como Maneco. Bom dia, Maneco, tudo certo? Bom dia, é um prazer estar aqui junto contigo e com todos os teus ouvintes. É um prazer te receber aqui em nosso estúdio. Geralmente é por telefone, né? Mas nos últimos dias você está de forma permanente, digamos assim, na região, na busca de soluções que ajudem as regiões atingidas pelas enchentes no começo de setembro, correto? É verdade, né? Estou aqui desde a semana passada, coordenando o escritório que o governo federal abriu ali em Lajeado, em virtude da tragédia que se abateu sobre a nossa região no último período, né, completando aí já um pouco mais de um mês. E nós identificamos a partir deste momento a necessidade de um acompanhamento mais próximo, em virtude da série de ações que o governo federal está organizando junto com os municípios para a região, especialmente para os municípios mais atingidos, né? Como são diversos temas, infelizmente, porque nós fomos atingidos, né, além das vidas que se perdeu, né, na infraestrutura da cidade, foram escolas que foram destruídas, creches, postos de saúde, né, enfim, hospitais. Então, uma série de ações que o governo planejou e a gente, evidentemente, tem absoluta consciência de que é necessário que isto seja reconstruído o mais rápido possível. Infelizmente, o final de semana também foi de preocupação com algumas inundações. Vocês estavam atentos a isso também? Sem dúvida, né? O monitoramento é diário. Felizmente, a água subiu um pouquinho, mas não chegou a causar nenhum transtorno, né, maior. Mas é claro que o alerta permanece. O mês, a previsão de chuva no mês ainda é de muitas chuvas, né? Não só aqui na região, mas no Rio Grande do Sul como um todo. E isto, claro, acende o alerta, especialmente depois dessa tragédia que atingiu aí os nossos municípios, né? E eventos climáticos como esse, infelizmente, eles têm se tornado cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul e no país. O que também coloca para nós, enquanto sociedade, a obrigação da gente cuidar mais do meio ambiente, da gente planejar melhor as ações para o futuro, pensar em sustentabilidade, né? E tudo aquilo que pode ser feito para que a gente amenize os efeitos da natureza mal cuidada no nosso dia a dia. Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre prevenção. Antes, foram vários ministros que vieram para cá, muita gente engajada, assim como as comunidades que pegaram junto nesse momento de ajudar os municípios mais atingidos pela enchente. Mas, Maneco, de setembro para cá, de todos os anúncios que já foram feitos, o que efetivamente já está funcionando? O que está em prática? Nós temos do governo federal, né, dezenas de anúncios que foram realizados aqui para as cidades da região. Desde ações, né, mais simples, como por exemplo a liberação pela Caixa Econômica Federal do saque de 6 mil e poucos reais para o FGTS, para quem tiver interesse, que todas as pessoas que têm depósito no FGTS podem fazer o saque nos municípios aqui da região, até ações mais complexas, como o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Que também já está em estágio muito avançado. Nós já tivemos 17 áreas aprovadas aqui nos municípios, especialmente da região alta aqui do Vale do Taquari. Nós já tivemos 2 municípios que inclusive já enviaram os projetos e a nossa expectativa é agora, no mês de outubro, assinar esses contratos para poder iniciar a obra. Se isto acontecer, e vai acontecer, nós teremos contratos Minha Casa Minha Vida assinado em 45 dias aqui na região, que é um recorde absoluto, tá? Nós estamos também trabalhando para a liberação de 1 bilhão de financiamento a juros zero que o presidente Lula anunciou. E isto também tem uma burocracia enorme junto ao sistema financeiro nacional para poder viabilizar, né, este recurso com uma situação diferenciada de juros zero, 2 anos para pagar, 5 anos para pagar com 2 anos de carência, né? Nós estamos com os levantamentos e organização dos postos de saúde, das escolas e das creches prontos. Então a nossa expectativa é que nesta semana ou na outra já seja possível assinar os convênios para entregar para os municípios os recursos para eles poderem reconstruir, né, as áreas de saúde e educação. Nós estamos trabalhando também
né, com as questões da moradia na zona rural. Uma portaria tem que ser modificada para poder criar, né, o programa Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades, que antes não existia. Então é um trabalho enorme, e justifica-se a necessidade do escritório justamente porque são diversas áreas, envolve diversos ministérios, e a gente sabe que, né, o governo agora, por exemplo, já está com uma nova força-tarefa na Amazônia em virtude da seca, né? Nós estamos em outras regiões do Rio Grande do Sul também com situações de enchente e diversas outras situações no Brasil. E se a gente não fizer esse monitoramento detalhado, se a gente não acompanhar de perto, as coisas demoram mais do que devem. Ao natural, elas já demoram mais, né? Se a gente cuidar, ela já é demorada, infelizmente, por conta de uma burocracia que, ao fim e ao cabo, é necessária também para evitar mau uso do dinheiro público. Então, a função do escritório e a minha participação nisso é justamente essa, né? Poder acelerar este encontro dos municípios com o governo federal, poder monitorar todas essas ações, mapear, planejar e fazer com que elas aconteçam o mais rápido possível. Sobre esse escritório aqui na região, são quais profissionais? Quem é que está trabalhando? Quem é que está envolvido nisso? A gente faz um rodízio, um planejamento conforme o tema, né? Eu fico ali coordenando, junto com mais um servidor da Caixa Econômica Federal, que foi cedido para esta tarefa, mais com uma equipe que veio comigo de Brasília, e nós temos constantemente a presença de técnicos de determinado ministério, conforme a demanda que a gente identifica necessária neste momento. Semana passada, nós estávamos aí com uma equipe do Ministério do Desenvolvimento Social. Amanhã chega, né, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vem aqui trabalhar com a gente, né? E assim nós vamos organizando conforme a necessidade, conforme o tema, conforme a demanda que a gente identificar que precisa ser acelerada ou ajustada. A gente sabe, já te ouviu falar sobre um quadro com nomes das cidades em que vocês colocam as demandas, né? Quais são as principais reuniões que já foram realizadas aqui em Lajeado e quais são aquelas demandas mais urgentes que se repetem nesse quadro? Nós temos, né, realizado diariamente encontros com municípios, com setores e com lideranças da região, né? Semana passada, por exemplo, na sexta-feira, nós estivemos em Roca Salles, junto com a Caixa Econômica Federal. É uma cidade que ainda está com dificuldade de encontrar área para Minha Casa Minha Vida. Fomos lá tratar sobre isso e estamos voltando lá hoje às 1h30. Nós recebemos ali no escritório o município de Estrela, que nos entregou um relatório detalhado, completo, de toda a situação do município depois desta tragédia. No meio da tarde nós reunimos com a AVAT, que é a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, especialmente com os vereadores dos municípios atingidos, fazendo uma reunião longa de 2 horas, vendo todo o panorama das demandas da região, né? Então este é o nosso sistema no dia a dia, trabalhando para que a gente possa vencer os gargalos, cumprir a burocracia necessária, e junto com os municípios acelerar este processo de reconstrução. A Defesa Civil, por exemplo, do governo federal, hoje liberou recursos para mais 2 municípios aqui da região, né, Cruzeiro do Sul e Mussum, mas já ultrapassa 13 milhões de reais nesses pouco mais de 30 dias que ocorreu a tragédia, que já chegou para os municípios para ações de emergência, né? Então, este é o nosso dia a dia. Cada tema, cada tarefa que os municípios mais atingidos foram impactados, o nosso papel junto com os municípios e naquilo que for de competência do governo federal, fazer esse recurso chegar nos municípios o mais rápido possível. É hora de reconstrução, mas algum olhar, alguma demanda especial para os agricultores e os empresários da região? Sem dúvida, né? Nós, no primeiro momento, já incluímos agricultores no recurso que esperamos esta semana tenha, né, o seu decreto já publicado, que é o que vai detalhar o recurso esse de 1 bilhão, que vai ser com juros zero, 2 anos de carência e 5 anos para pagar, que é um recurso importante aí para a retomada econômica, especialmente do pequeno e médio comércio de toda a nossa região. Já tinha te dito que nós estamos, os sindicatos rurais, os trabalhadores rurais aqui da região já estão se organizando para o Minha Casa Minha Vida rural, né, fazendo o levantamento das famílias que perderam tudo, que perderam casa, enfim, e nós estamos modificando a portaria do Ministério das Cidades, porque não existia Minha Casa Minha Vida rural calamidades.
Não havia nunca acontecido no país, nenhuma situação na área rural com o tamanho que aconteceu aqui, que necessita inclusive uma modificação de um programa do governo. Nós estamos fazendo a modificação para poder atender os agricultores aqui na região que quiserem se inscrever no Minha Casa Minha Vida Rural, calamidades. Esta semana deve sair esta portaria. Nós estamos acelerando também o processo do PAA, que tem 60 milhões para compra, né, de comida, para compra de grãos, para compra de leite da agricultura familiar aqui da região, que é um dinheiro que fica aqui, circula, movimenta a economia. Nós estamos acelerando esse processo também, porque tem uma burocracia necessária para ser cumprida, que em situações normais ela leva 30, 60, 90 dias e não há nenhum problema, é assim mesmo. O problema é que nós estamos numa emergência, uma necessidade diferenciada e nós precisamos acelerar esses processos para que as coisas aconteçam mais rápido. Não tem como definir prioridades nesse caso de calamidade que estamos enfrentando. Você acredita que esse escritório federal aqui no Vale, ele funciona por quanto tempo? Qual é a intenção de vocês? A determinação do presidente Lula é que ele funcione enquanto for necessário. Nós temos lá mapeado, como tu disseste bem, né, num painel enorme lá na parede, todos os compromissos do governo federal, município a município, e aqueles que são para toda a região. Enquanto a gente não identificar que todos eles estão cumpridos ou muito bem encaminhados, nós vamos seguir neste trabalho diário, né, de monitoramento, planejamento, para acelerar os processos, né? Não há dúvida que os mais complexos são os recursos financeiros pelo BNDES, né? Como eu disse, o Sistema Financeiro Nacional tem uma série de regras. Não é possível que um banco simplesmente resolva dar dinheiro a juros zeros, tem toda uma burocracia a ser cumprida. O Minha Casa Minha Vida também é um processo complexo, porque afinal de contas, né, tem que identificar a área, tem que liberar aquela área, tem que fazer o projeto das casas, aprovar os projetos, tem que cadastrar as pessoas, né? Enfim, tem um trabalho burocrático enorme. Tem outras situações que são burocraticamente mais fáceis, como os recursos da Defesa Civil, né? Então, todos esses temas nós vamos tratar até que nós tenhamos a convicção de todos eles estejam resolvidos ou muito bem encaminhados. Secretário, você mesmo começou o bate-papo citando a questão da prevenção e mesmo que agora seja momento de atitudes rápidas de emergência, com certeza já tem gente pensando também em algumas soluções no que pode se pensar para o futuro. O que você já pode nos contar sobre essa temática que vem sendo debatida quanto a sistema de alerta, de prevenção e de organização nesse sentido? Quando nós chegamos no governo federal, a Defesa Civil mal tinha orçamento para o seu custeio. A PEC de transição, que foi aprovada no final do ano passado, é que viabilizou recursos para a Defesa Civil, que obviamente já foram, né, suplementados, para poder a Defesa Civil trabalhar como tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana no país todo. Aqui no Rio Grande do Sul, se a gente puxar um pouquinho do início do ano para cá, nós já tivemos seca, nós já tivemos mais de uma enchente, né, vendavais, etc., né, infelizmente. E nós já tivemos, no mês de junho, mês de maio, 1.750 cidades no país, ao mesmo tempo, com decretos de situação de emergência ou calamidade. Então, ou seja, quase 30% das cidades brasileiras, ao mesmo tempo, com decretos de situação de emergência ou calamidade. E nos últimos 5 anos, nós não tivemos nenhuma ação do governo federal de prevenção. Infelizmente, esse processo foi interrompido de valorização da Defesa Civil e de ações de planejamento e prevenção para evitar ou diminuir os efeitos dessas catástrofes, desses eventos climáticos mais graves que a gente infelizmente tem visto acontecer com mais frequência em todo o país. Isto agora está sendo retomado. É claro que a Defesa Civil tem concentrado as suas forças nessa quantidade de situações que tem acontecido no país, né? Como eu disse, nesse momento nós estamos no Rio Grande do Sul, em mais de uma frente, nós estamos na Amazônia, né, em virtude da seca. Então são ações que infelizmente têm acontecido muito. Mas o governo federal tem consciência, né, da necessidade do reinvestimento em planejamento, do reinvestimento em prevenção, né, da reorganização do sistema de defesa civil nacional em parceria com os estados e com os municípios. E esse trabalho está sendo refeito porque, como eu disse, infelizmente nos últimos 5 anos os investimentos em prevenção não existiram no país.
Secretário, um prazer te receber no nosso estúdio. Infelizmente sobre uma temática complicada, mas é sempre bom poder te receber por aqui. Tá matando um pouquinho a saudade do Vale também, né? É verdade, né? Infelizmente o tema ruim, a gente tem falado por telefone sempre de temas bons, né? De notícias positivas para a nossa região e para o Rio Grande do Sul. Mas esta tragédia traz para a gente aí esta tarefa, que nós estamos trabalhando e trabalhando muito em parceria com os municípios. É preciso exaltar aqui o empenho, a qualidade, a dedicação que os prefeitos e as suas equipes em toda a região têm dedicado, e não poderia ser diferente a este tema, e nós esperamos o mais rápido possível superar esse desafio, reconstruir os nossos municípios e poder vir conversar contigo de novo aí, com notícias boas para Teutônia e para a região como um todo. Que assim seja. Bom trabalho para ti, boa semana. Uma boa semana para todos nós.